promotora. Terminou há pouco, tocou a sineta aqui da primeira turma há pouco, e assim houve a paralisação do julgamento. Nós tivemos 4 dos réus apresentando as suas defesas hoje. Um dos temas centrais que entrou em discussão a partir das falas dos advogados, desde o primeiro dos advogados que falou nessa tarde, é a questão da delação de Mauro Cid, do ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez a delação. Teve muitos momentos de vai e vem, contradições nessa delação, e as demais defesas dos demais réus exploram esse ponto, e isso ficou claro hoje aqui. Querem que essa delação deixe de ser aceita, seja anulada, seja rescindida, foi outro termo utilizado por aqui. Esse é um dos pontos jurídicos que as defesas apresentaram nas sustentações orais. Teve também alguns momentos que daqui a pouco a gente pode explorar um pouco melhor aqui com a Kelly, na defesa especialmente feita pelo ex-senador Demóstenes Torres. Teve alguns momentos mais caricatos, uns momentos diferentes do restante das defesas que a gente pode explorar. Dá para dizer que, no geral, o julgamento transcorreu sem grandes surpresas. Aquelas defesas que foram apresentadas ao longo do processo e nas alegações finais, elas voltaram a aparecer aqui com todos os réus que foram tiveram suas defesas apresentadas até aqui, voltando a dizer que são inocentes, que praticaram atos que não visavam um golpe de Estado, que visavam apenas ou a manifestação dos seus pensamentos, ou apenas momentos iniciais que não tinham como objetivo desaguar num golpe de Estado. Agora, antes dessas manifestações, Léo, a gente viu a manifestação muito objetiva feita pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, organizou muito bem a tese acusatória e, por cerca de 1h10, 1h20, tentou desenhar para o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente para a primeira turma, essa trama golpista, que é uma das formas que vem se explicando isso, esse conjunto de atos, de discursos, de feitos, de documentos, de reuniões que buscavam, segundo a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, buscavam sim, ao fim e ao cabo, manter Bolsonaro no poder a qualquer custo, mesmo que ele perdesse as eleições. Agora, Léo, deixa eu fazer um parênteses para a Kelly entrar na conversa conosco aqui e contar um pouco do que foi a defesa de Demóstenes Torres. Kelly. O Gabriel jogou a bomba para mim. Primeiro, deixa eu mandar um beijo pro Léo, porque a gente cobriu muito junto aqui, né, Léo, em Brasília. Esse espaço o Léo conhece bem. Fomos correspondentes para a Rádio Gaúcha, para Zero Hora, e cumprimentar quem está lá no estúdio do Conversas. O Demóstenes, que o Léo também acompanhou aqui comigo, ele foi cassado, né, gente? Foi um senador cassado. É um evento, assim, na história da República, algo que não é usual, não é corriqueiro. E ele era um defensor da moral, da ética, e na ocasião surgiram aquelas denúncias envolvendo a relação dele com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, e foi então cassado. Hoje ele é advogado de um dos réus aqui do ex-comandante da Marinha, e protagonizou alguns momentos bizarros. Um deles que eu vou contar, depois eu vou entrar na análise política, tá, Léo? Mas só para contar o bastidor. Ele disse o seguinte, ele falou: será que existe algum brasileiro que gosta do Alexandre de Moraes e do Bolsonaro ao mesmo tempo? Tem, eu. E aí falou que ele gosta muito do Bolsonaro, que eles tiveram a oportunidade de se encontrar uma vez no aeroporto, o Bolsonaro estava de mochila, e o Bolsonaro foi lá abraçar ele, Demóstenes, dizendo: eu não acredito que tenha nada contra o senhor e tal. Ele disse que se o Bolsonaro precisar, ele leva cigarro para ele onde ele quiser. Numa alusão, claro, né, a se ele for parar atrás das grades. Dito isso, contando a parte do folclore aqui no STF, eu queria analisar politicamente, tá, Léo? Todos, né, dos juristas aos deputados, aos senadores, todo mundo que eu ouvi aqui, eu fui ao Congresso ontem, já tem esse julgamento como com um resultado posto. Ninguém acredita que o Bolsonaro ou que os demais réus serão absolvidos. Vou pegar especificamente o Bolsonaro, né, que é a figura mais importante no contexto político. Então, ninguém acredita que ele vai ser absolvido. Pode ser, tem uma discussão ali sobre se os crimes concorrem, né, se sobrepõem, que é o tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, no máximo, vai ter uma redução de pena, ou até depois, né, com a questão da idade avançada e do estado de saúde. O que está posto aqui, eu ouvi lá no Congresso, é que
em isso estando a condenação posta, é que os deputados vão tentar de outra forma fazer com que o Bolsonaro seja beneficiado. Que forma é essa? A anistia. E aí hoje no Congresso eles já foram pressionar, hoje de manhã teve uma reunião na casa do deputado Zucco para definir estratégia e eles já iam pressionar o Hugo Mota, como já vem fazendo, para que isso, condenado se for, né, como está sendo lido e previsto por quem acompanha, que a anistia possa, então, se configurar no Congresso para que o Bolsonaro seja, e os demais envolvidos no 8 de janeiro, de alguma forma beneficiados. Já que não tem terreno no Supremo, vão tentar no Congresso Nacional, Léo. Léo, vamos deixar um espaço para vocês perguntarem para a gente aqui, falarem, para a gente não ficar falando sozinho. Depois tem uns bastidores para contar de dentro da sala onde está acontecendo o julgamento. Excelente o resumo, eu sei que vocês estão com o horário apertado também, não quero tomar muito tempo. Só entender aí você... Vai lá, só entender, vocês estão... A gente está compartilhando um fone de ouvido, tá? Não é porque a gente está com saudade um do outro. Estamos com a imagem aqui, vendo os dois rostinhos colados ali, o Gabriel e a Kelly, para compartilhar o fone. Eu estou tentando identificar, vocês estão do lado de fora aí do STF, foi montado um gazebo, é isso? O bastidor aí? Isso, Léo. Tu lembra, tu estava comigo no julgamento do mensalão, Léo? Sim, estávamos, Na arrancada então eu peguei toda a primeira parte. Isso, o que acontece? Como o espaço, a gente não está lá na frente, quem que costuma ver na TV, né, ver a Estátua da Justiça, ou a Praça dos Três Poderes, nós não estamos lá. Lá é o plenário, é o grandão, né, que todo mundo está acostumado a ver na TV. Aqui a gente está atrás. Então, Léo, a gente está no fundo, que é onde fica o plenário da primeira corte, né? A gente está no julgamento. É um anexo, é um prédio anexo, até apelidado de igrejinha porque tem, né, os juristas que estão aí certamente conhecem essa expressão e essa arquitetura aqui. Então, está nos fundos. Isso aí, estamos no prédio dos fundos. Nos fundos. E o gazebo que o Léo, por que eu perguntei se ele estava no mensalão? Porque como a estrutura normal do comitê de imprensa aqui não dá conta, porque ela é pequenininha, então eles montam, tal como montaram no mensalão, uma tenda mesmo, né? Aqui tem uma estrutura, como a gente está num outro espaço, a gente está na rua, eles montaram, e aí, Léo, tem tomada, tem água, cafezinho, a gente não está passando mal não, viu? Tem uma estrutura pra gente aqui. E o bastidor, daí esse sim, que os jornalistas, que aconteceu hoje de manhã, eu e o Matheus Chu estávamos aqui e, de repente, não sei se foi alguém do Internacional, ligou o sistema não era papel picado, era de irrigação aqui. Acho que era automático, né, gente? Porque era cravado 9 da manhã. E tomamos um banho, Léo, porque veio aquela água toda que era para molhar, você sabe, tá na época da seca. E aí considerando... Então, respondendo objetivamente, a gente está no sul. Considerando esse período de seca aí, até que não é nada mal um banho aí, né? Fala, Gabriel. Não, sabe bem, né, Léo? Em 10 minutos, no máximo, já está tudo seco depois de tomar um banho de chuva aqui ou de água de irrigação. Deixa eu contar para vocês rapidinho também, para quem nos acompanha no Conversas Cruzadas, o lado de dentro. Tanto pela manhã quanto pela tarde, durante a manhã inteira e uma parte da tarde, eu fiquei dentro da sala da sessão de julgamento, o plenário da primeira turma. Contar um pouco para quem nos acompanha como é que é lá dentro. Primeiro, obviamente, silêncio absoluto, os visitantes não podem utilizar celular, fazer filmagem livremente, existem alguns controles ali para o funcionamento do julgamento, mas interessante. Em primeiro lugar, sobraram assentos. Foi muito disputado o espaço lá dentro e ainda assim havia assentos vazios hoje pela manhã, por 2 motivos. Primeiro, que havia alguma sobra de assentos para caso autoridades aparecessem de última hora. E o segundo motivo e mais importante, que apenas um dos réus, o Paulo Sérgio Nogueira, compareceu. E há possibilidade de todos comparecerem, pelo menos os que não estão presos. Bolsonaro poderia comparecer, certamente teria autorização para comparecer, e não compareceu. Não é obrigatória nessa fase de julgamento que os réus estejam presentes, só os seus devedores. Então havia assentos vazios porque os réus não compareceram, apenas um general que está no banco dos réus foi lá, é o Paulo Sérgio Nogueira, manteve uma expressão de tranquilidade, calma, seriedade, durante todo o julgamento até aqui, nem conversava muito com seus advogados, nem mexia em papelada, apenas assistindo o julgamento que vai dizer como será o futuro dele. E ainda sobre o plenário da primeira turma, muita segurança e policiamento, que é claro, a Praça dos Três Poderes, os 3 poderes da República estão ainda traumatizados com o 8 de janeiro, há uma preocupação grande de que o julgamento transcorra naturalmente, ou seja, sem intercorrências externas, que os magistrados sejam livres para julgar.
e por isso um grande policiamento por aqui, né, Kelly? Eu estava lembrando, Gabriel, apesar dessa tensão, né, e muita gente perguntava, será que vai ter manifestação? Até agora, assim, clima bastante calmo, né? Parece que não tem julgamento em Brasília, andando por Brasília, né? A gente que acompanhou, vou voltar no Léo, né, 2013, as manifestações, ou mesmo 8 de janeiro, né, naquelas cenas horrorosas que a gente assistiu, aqui não, tá calmo, nem parece que tem um evento dessa importância. É verdade também, Léo, que o Bolsonaro não veio, então, se a gente olhar para isso, né, e não veio por quê? Porque tá preso, e segundo os advogados, preso em casa, né, prisão domiciliar, e segundo os advogados, por questões de saúde, disseram que ficar horas aqui no estado que ele está, com a crise de soluço, questões ainda, né, da recuperação da facada, então isso ele não poderia vir. Em ele não vindo, aí não tem deputado aliado que veio, aí não tem apoiador, né, porque os apoiadores poderiam vir, então talvez isso também tenha contribuído para esse clima mais de tranquilidade, de nenhum protesto mais agressivo.